O RBVA é um fundo de investimento imobiliário focado em adquirir imóveis de rua. Então, o RBVA procura imóveis que tenham localizações estratégicas, um fluxo alto de pessoas e carros e com isso consiga atrair bons inquilinos para o varejo e receber uma receita de locação através da locação desses imóveis. O fundo busca investir em setores de consumo essencial, como supermercados, em vestuário, moda e esportivo, como por exemplo a nossa loja da Centauro na Paulista, a nossa loja da Renner na Oscar Freire, e tem também claramente uma exposição ao segmento bancário, com um pacote de agências tanto do Santander quanto da Caixa Econômica Federal. Então, os imóveis do fundo hoje, os principais imóveis do fundo, estão adaptados para receber os principais tipos de locatários. Então nós temos imóveis bem localizados nas principais esquinas aqui de São Paulo e que conseguem atender tanto uma agência bancária quanto um imóvel que seja voltado para o varejo de vestuário, esportivo, e tudo isso é muito importante porque garante aos proprietários desses imóveis uma capacidade de flexibilidade das suas operações e com isso extrair o melhor valor daquele imóvel no longo prazo. O Fundo Rio Bravo Renda Varejo surgiu em 2012, através de uma operação de sale-leaseback com a Caixa Econômica Federal. Então, naquele momento, o fundo captou recursos do mercado para comprar um pacote de agências que seriam locadas para a Caixa. Ocorre que, durante o prazo do contrato, que eram inicialmente de 10 anos, a Rio Bravo foi percebendo uma oportunidade e uma necessidade de ter uma exposição a outros tipos de segmentos não bancários também dentro do fundo. Então, com isso, a Rio Bravo propôs aos cotistas do fundo uma alteração no seu regulamento. E com isso surgiu o Rio Bravo Renda Varejo, o primeiro fundo imobiliário focado em investir em imóveis de rua no Brasil. Ao longo do tempo, a gente vem trabalhando essa mudança do portfólio do fundo. No passado, o fundo ele já foi 100% agência bancária, concentrado nesse tipo de imóvel, e hoje a gente já tem uma diversificação no portfólio do fundo e a gente tem uma participação relevante em segmentos diversos do varejo. Mas a gente também fez um trabalho muito importante de diminuir a nossa concentração no universo de agências bancárias. Então, nesses 2 últimos anos, a gente conseguiu alienar mais de 9 ativos, a gente entregou para o nosso cotista mais de 34 milhões em lucro na alienação desses ativos, a gente conseguiu realizar vendas com TIRs entre 11% a 22%, uma média aí na casa dos 17% de TIR, e isso foi muito importante para provar a nossa tese de varejo, em que a gente consegue colocar o pé em um portfólio que não seja agência bancária, um portfólio diversificado que nos protegeu, inclusive, quando a gente tinha um período de pandemia. Então a gente conseguiu manter a nossa receita, manter a receita resiliente, entregando os dividendos de maneira constante para o nosso cotista e ainda assim ter um ganho de capital relevante em um momento de mudança de portfólio do fundo. Quando a gente fala em risco, é importante ter em mente esse movimento macro em que as agências bancárias físicas elas perderam um pouco da relevância por conta da digitalização que vem acontecendo no mundo bancário, no mundo financeiro. Então, a gente percebeu esse movimento lá atrás, a gente alterou o regulamento do fundo e com isso a gente consegue captar os melhores imóveis, ficar com esses imóveis no portfólio e alienar os imóveis que a gente entende que tem um crescimento, uma perspectiva de evolução por metro quadrado, né, tanto em locação quanto em venda, menor. Bom, a nossa estratégia de negociação, ela tem alguns pilares. O mais importante delas é que a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente tem uma capilaridade onde a gente consegue atingir o nosso comprador aonde ele está. Então a gente tem ativos, principalmente as agências bancárias, que elas estão localizadas em regiões, não só as avenidas
principais da cidade, então a gente pode chamar de uma região mais periférica. Então, a gente, ao longo da nossa história, ao longo de todo o know-how que a gente adquiriu aqui na casa, ao longo desses 20 anos, a gente tem presença e a gente tem uma rede de corretores muito grande, faz a gente ter uma presença muito relevante em várias partes da cidade. Com isso, a gente atinge o nosso investidor, o investidor-alvo, que está olhando aquele imóvel mais periférico, mas que para ele ali ele é muito importante, porque quando a gente fala de imóvel, principalmente a agência bancária, onde o fundo foi lá construir o imóvel, a gente criou um ponto relevante de comércio, porque uma agência bancária ela funciona quase como um centralizador da economia na região. Então esse investidor que quer aquela agência, ele sabe da importância daquele imóvel para a região e ele está lá. Então a gente tem essa capilaridade, faz a gente atingir esse cara. Então trabalhar imóvel por imóvel e essa capilaridade faz a gente atingir o objetivo e entregar o melhor retorno para o cotista. É importante a gente destacar que essa alienação, esses ganhos com as alienações que a gente vem efetuando, impacta positivamente o nosso resultado, e isso vem acontecendo há 2 anos. Então, a gente conseguiu entregar, em média, 8 centavos por cota todo mês nos últimos 2 anos. Isso acaba impactando positivamente o nosso resultado e além do nosso resultado recorrente. Juntando o não recorrente com o recorrente, a gente tem uma receita muito forte para entregar ao longo de 2023, que mostra que o fundo ele tem conseguido entregar e vai conseguir entregar uma receita e dividendos muito importantes para o cotista. Os cotistas do Rio Bravo Renda Varejo podem esperar que a Rio Bravo continue esse trabalho de redução da exposição do segmento bancário para os próximos anos. E com isso, o Rio Bravo Renda Varejo deverá ter outros tipos de locatários, como por exemplo do segmento de farmácias, de moda, de consumo essencial, e com isso ter uma diversificação da receita a outros perfis de varejo de lojas de rua.